A partir de agora, nós estamos sendo gravados. Para você que está chegando agora no YouTube, estou aqui com um relicário, com as relíquias de primeiro grau de São Luís de Santa Zélia Martã. Para explicar um pouquinho, um relicário, uma relíquia, nós teremos uma aula sobre isso, mas só para adiantar, porque a gente está aqui com uma relíquia. A relíquia, ela é um sinal de um santo. Esse santo, ele viveu a palavra de Deus, aquela que diz o apóstolo Paulo. O santo é aquele que diz, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, né? É aquela pessoa que se configurou tanto a Jesus Cristo, que após a morte, a igreja reconhece as suas virtudes heróicas. E entende que no céu, né, todos os que estão no céu, todos que morreram estão no céu são santos, mas esses que são canonizados, são reconhecidos como tal, a igreja entende que lá no céu, esses continuam sua obra de amor intercedendo a Deus por nós, né? Intercedendo a Deus por nós. E o corpo deles viram sinais sagrados. Na Sagrada Escritura está cheio de exemplos de que Pedro e Paulo curavam doentes com a sua própria sombra, certo? Que só pelo toque da mão dos apóstolos as pessoas eram curadas. Ou seja, Deus opera milagres através dos seus santos eleitos, certo? Porque Deus o quer. Deus quer que nós, o corpo de Cristo, né, nós, membros da igreja, sejamos santos e sejamos instrumentos da graça de Deus no mundo. E após a morte, o corpo do santo continua operando esses milagres como um sinal de sua santidade também após a morte. Então, aqui nós temos as relíquias, né? A igreja entende que há 3 tipos de relíquia, de primeiro, segundo e terceiro grau. A de primeiro grau é quando é a própria o corpo, né? Parte do corpo do santo, um pedaço de pele, um pedaço de osso, o sangue. A de segundo grau é quando é uma roupa, né? Que ele usou, certo? Um terço, um colar, uma roupa, certo? E de terceiro grau é algum objeto que o santo em vida tocou, que ele tocou. E como ele tocou, é uma relíquia de terceiro grau. Nós aprenderemos muito mais sobre as relíquias na aula sobre a comunhão dos santos, tá bom? Mas só adiantando para explicar por que eu estou aqui com tanta devoção segurando este relicário, né? Porque esses aqui, falando um pouco sobre quem está aqui, são os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha simplesmente é uma santa doutora da igreja, e ela disse o seguinte: eu tive pais mais dignos do céu do que da terra. Esses foram São Luís e Santa Zélia Martã. Eu vou pedir, por favor, alguém pode colocar lá no grupo, pesquisar e colocar no grupo uma foto dos dois. Pesquisa São Luís, Santa Zélia Martim, com N, Martim, e coloca a foto dos dois lá no grupo para o pessoal ver. Se puder fazer esse favor para mim. São Luís e Santa Zélia Martã, eles foram os pais de Santa Teresinha. Eles tiveram 9 filhos e foram reconhecidos por serem exemplares em seus lares, né? Pais exemplares, esposos exemplares na educação dos filhos. Então, um grande exemplo para nós. Não foram os primeiros santos casados da igreja. Os primeiros santos casados da igreja foram São José e Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, né? Tem vários santos casados na história da igreja, mas esses aqui são um exemplo luminoso porque eles foram os primeiros que foram canonizados no mesmo dia, né? Eles têm a sua festa no mesmo dia porque a vida deles foi um exemplo para todos aqueles que são casados. E isso é importante, porque a maioria dos que estão aqui vão seguir a vida matrimonial, ou já são casados, certo? Vão seguir a vida de casados, né? Ou já são casados. Tem alguém aqui que aspira a ser religioso, religiosa? Eu acho que não, né? Mas se tiver uma graça também, né? Ser padre, ser freira,
né? Agora, quem for seguir a vida de casado, a gente precisa aprender com aqueles que foram santos no casamento. É importante a gente ter devoção para o Padre Pio, São João da Cruz. Sim, é importante, eles nos ajudam a rezar. Mas é importante a gente ter devoção também por aqueles que fazem parte do nosso estado de vida, que passaram pelos nossos problemas. Criação de filhos. São Luís e Santa Zélia, eles tiveram 9 filhos, eles perderam 4. Eles perderam 4, né, para doenças na infância. E em tudo eles entregavam a Deus de coração. Eles nunca reclamaram, nunca revoltaram-se contra Deus quando perderam um filho, né? E as 5 filhas que sobreviveram, todas elas se tornaram freiras, todas. Eles ficavam falando, vocês têm que ser freira. Não. É porque eles encontraram nos pais uma santidade tão grande que elas quiseram seguir a vida religiosa, certo? Mas se tivesse algum filho, uma filha que fosse viver a vida matrimonial, o próprio casal Luís e Zélia mostra que a vida matrimonial também é uma vida que nos santifica. Então a gente não pode ter essa mentalidade que só quem é padre, quem é freira, pode ser santo. Eu e você, aqui no mundo, vivendo a vida do dia a dia, trabalho, nós podemos nos santificar. Amém, pessoal? E qual que é o segredo? Né? Agora, pedindo licença aqui para Luís e Zélia Martã, vou deixar o relicário aqui do meu lado. Eles estão olhando para mim, né? Agora, qual é o exemplo como que a gente faz para ser santo, né? A palavra de Deus vai dizer, a gente já pode pegar o nosso texto, tá? O nosso texto, sede santos, como eu sou santo. Certo? Aqui, já mandado aqui no grupo, gente. Vocês já podem olhar aqui, ó. São Luís, Santa Zélia Martã. E como que nós fazemos para seguir o exemplo deles e ser santos? Eles não foram originais, vamos dizer assim. Eles não inventaram a roda. Como que São Luís e Santa Zélia se tornaram santos? Assim como todos os santos se tornaram santos. Ou seja, seguindo os 10 mandamentos. E esse é o tema da aula de hoje. Os 10 mandamentos. E aqui nos 10 mandamentos, eu mandei o texto 2 vezes, né? Agora que eu percebi, mas tudo bem. É o mesmo texto, tá? Os 10 mandamentos, a lei de Deus e a moral cristã. Então, introdução à lei moral natural. Antes mesmo de entregar os 10 mandamentos a Moisés, vamos lembrar que nós estamos aqui na aula 2 sobre Moisés. Só que Moisés, a gente contou a aula na aula passada, e agora a gente está aqui no Monte Sinai. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Moisés foi chamado por Deus ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus olha para Moisés e revela para ele 10 preceitos que temos que seguir. Esses 10 preceitos que temos que seguir é para que nós sejamos pessoas santas, certo? Pessoas santas. Esses 10 preceitos que nós temos que seguir é a aliança que Deus faz com Moisés. Qual é o objetivo da aliança que Deus faz com Moisés? Preparar um povo santo para que o santo do santo saia desse povo. É o povo de Moisés, o povo hebreu, o povo de Israel, dele sairá Jesus Cristo, certo? E do povo que sair Jesus Cristo, tem que ser um povo que, purificado por essa lei, se o povo de Israel seguisse os 10 mandamentos, à risca, a lei que o Senhor revelou, eles não iriam crucificar Jesus Cristo. Talvez os romanos iriam crucificar Jesus Cristo, né? Talvez seriam os pagãos, mas não os judeus, entendeu? Não os judeus, não o povo de Deus. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que quando Jesus veio, os primeiros que os condenaram foram as autoridades judaicas da época. Por quê?
Porque essa lei que foi revelada a Moisés caiu num formalismo, caiu numa letra pela letra. Seguir o que está escrito apenas porque está escrito, sem entender o sentido de santificação e de amar a Deus. Então, a primeira coisa, tudo que nós iremos aprender aqui só tem sentido se nós tivermos amor. Certo? Se tiver amor. E amor não é aquele sentimento romântico, docinho. Não, amor é o sentimento que não vamos entender como sentimento. Amor vamos entender como um ato da nossa vontade. Por exemplo, eu amo a Deus, mas eu não sinto nada, mas eu amo a Deus, então por isso eu não peco. Certo? Mas eu quero pecar, mas eu não vou pecar porque eu amo a Deus. Eu detesto o pecado e eu amo a Deus. E é por isso, por eu amar mais a Deus do que amar o pecado, que eu não vou pecar. Mas às vezes o seu corpo, a sua carne está pedindo o prazer, está pedindo o pecado, mas você é um ser racional. E por ser um ser racional, Deus ele coloca dentro de você a capacidade de você escolher entre o bem e o mal. E todas as vezes que nós, mesmo sem sentirmos, porque a gente precisa se livrar desse sentimentalismo, né? Que é tudo, é só se eu sentir. Né? É o famoso, quer sentir, bota o dedo na tomada, você toma um choque, você sente, né? Não, aqui não é sobre sentir, é sobre saber o que é o certo e o que é o errado, e saber o que é entre o bem e o mal, mesmo que você sinta que o mal é bem e o bem é mal, certo? Porque a regra aqui não é os nossos sentimentos, porque até então os nossos sentimentos são confusos, certo? Às vezes a gente tem sentimentos muito confusos. A regra aqui é a regra da razão iluminada pela fé. Certo? Então vamos lá. Deus já havia inscrito sua lei no coração humano. Tudo que eu vou falar aqui, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas, não precisaria ser revelado. Por quê? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, possui em sua consciência uma inclinação natural ao bem e à verdade. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a lei natural enuncia preceitos primários e essenciais que regem a vida moral. E continua: a lei natural não é senão a luz e a inteligência postas em nós por Deus. Por isso, praticamente todas as civilizações encontramos princípios morais fundamentais. A condenação do homicídio injusto, do roubo, da mentira e da traição. Esses princípios não são mera invenção humana, mas reflexos da lei eterna de Deus impressa na alma racional. Santo Agostinho ensinava que a verdadeira lei está gravada no coração humano pela verdade divina. Os 10 mandamentos, portanto, não anulam a lei natural. Eles confirmam e aperfeiçoam e revelam de maneira clara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, antes de a gente falar os 10 mandamentos enquanto teologia, a gente vai falar dos 10 mandamentos enquanto razão. Os 10 mandamentos, Deus não precisaria se dar o trabalho de escrever para Moisés. Tá? Primeira coisa. Por quê? Porque os 10 mandamentos eles já estão escritos em nós, na nossa consciência. Precisa estar escrito em algum lugar para a gente saber que roubar é errado? Precisa estar escrito em algum lugar para a gente saber que matar uma pessoa é errado? Se fosse assim, os assassinos iriam matar e andar sem se esconder. Por que eles se escondem? Porque eles sabem que são errados. Por que quem rouba, rouba escondido e não rouba às claras? Tipo, furto ali, vai roubar o celular, ele furta escondido. Porque ele sabe que é errado. Por quê? Porque a nossa consciência, ela já tem uma coisa que Santo Tomás de Aquino e a igreja vai chamar de lei natural. A lei natural, ela é justamente a capacidade que o ser humano tem, ele já nasce com essa capacidade, por ele ser racional, por ele ter a alma racional,
a alma imortal, ele já nasce com a capacidade de discernir o que é certo e errado. Então, mesmo povos que não acreditam no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos judaico-cristão, são povos que condenam o adultério. Por que todos os povos condenam o adultério? Sem exceção. Desde os povos indígenas, aos povos nômades, aos povos aborígenes. Trair o marido, trair a esposa é visto como pecado. Por quê? Está escrito no coração do homem. Não precisa escrever. Mas Deus vai escrever para nós: não adulterarás. Mas precisaria escrever? Né? Por que não cobiçará a mulher do próximo? Que é o 9º mandamento, que é você olhar a mulher ou o homem do outro e desejar. É visto como errado em todas as culturas do mundo, porque já está no coração do ser humano. Então, não precisaria, de forma alguma, Deus escrever os 10 mandamentos. Era só a gente seguir a nossa consciência, discernindo sobre o bem e o mal. Porém, tem um problema. E esse problema chama-se o pecado original. O pecado original, ele deixou o nosso discernimento meio desequilibrado. Ao ponto de que a gente pode confundir bem com mal, mal com bem, certo? Quantas vezes você foi fazer alguma coisa de boa intenção e fez o mal? Quantas vezes você foi fazer algo de boa intenção e o resultado foi uma pessoa magoada, uma pessoa triste? Eu várias vezes. Eu fui fazer o bem e acabei fazendo mal. Por que isso acontece? Porque apesar de a gente ter muita boa vontade, por conta de Adão e Eva, do pecado original que a gente viu lá nas primeiras aulas, a nossa natureza, ela tem uma tendência para o mal. A nossa consciência tem uma tendência para saber o que é o bem, mas o nosso corpo, a nossa vontade quer escolher o mal. Então a gente fica nessa briga, a gente sabe que é o bem e faz o mal, a gente sabe que é o bem e faz o mal. E é por isso que Deus, ele escreve os 10 mandamentos para que a gente leia e lembre. Não só leia e lembre, reze. Senhor, me dá a graça de eu seguir isso aqui. Porque a gente também sabe que como pecadores, a gente sozinho não conseguimos. Precisamos pedir a ajuda de Deus. Por isso que quem vê a aula só pelo YouTube não participa da oração. A oração eu não gravo. Por que eu não gravo? Porque é um momento íntimo. Mas a gente começa a aula com uma oração pedindo ajuda. A gente pede misericórdia, socorro do Espírito Santo. Eu não estou fazendo isso por carolice, eu estou fazendo isso por necessidade. Eu preciso pedir ajuda de Deus. Por quê? Porque vocês acham que eu vou dar uma aula maravilhosa com as minhas próprias capacidades? Gente, eu não consigo. A mesma coisa para todos nós. Como que eu vou seguir os 10 mandamentos só com as minhas próprias forças? Só com a minha própria santidade? Precisamos da graça. Precisamos amar a Deus. E vai dizer João 14,15: se me amais, guardareis meus mandamentos. Você ama a Deus? Diz aí pra mim se você ama a Deus. Você ama a Deus? Manda um joinha aí pra mim. Você ama a Deus, gente? Se você, então, Deus vai falar: tu me amas? Né? Já vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro vai falar: sim, Senhor, eu te amo, né? Vai perguntar 3 vezes. Mas olha que vai dizer a palavra: se me amais, é uma condição, ó, é um condicional. Se me amais, então, se me amais, guardareis meus mandamentos. Você não pode dizer que ama a Deus se não guarda os mandamentos. E quem tá dizendo isso não sou eu, graças a Deus. Porque aí vocês poderiam discordar de mim e tá tudo certo. Quem tá dizendo isso é Jesus. Jesus. Jesus falou: se você me ama, então você guarda meus mandamentos. E aqui, pessoal, é onde o filho chora e a mãe não vê. Por que é onde o filho chora e a mãe não vê? Porque a partir de agora eu vou começar a me questionar
e a questionar vocês, vamos nos questionar sobre como que está a nossa vida diante dos mandamentos de Deus. E talvez você vai identificar aqui muitas contradições que você, talvez você vai ter que identificar aqui coisas que você vai ter que renunciar na sua vida. Renunciar. E, gente, não é fácil. Não é fácil, mas se nós estamos errados, quem é que tem que mudar? É a lei de Deus ou eu? Se nós estamos errados, se a minha vida está indo contra os mandamentos, quem é que tem que mudar? É os mandamentos ou sou eu? Gente, essa pergunta é séria. Se diante de tudo que aqui for lido, refletido, meditado, tudo baseado na palavra de Deus, a minha vida é uma contradição, quem tem que mudar? Sou eu ou a igreja? Sou eu ou os mandamentos? Porque é aqui que vai ter muita pessoa, não vocês, graças a Deus, eu espero, mas tem muitas pessoas que falam, a igreja é muito radical, a igreja não se moderniza, a igreja não entrou no século XXI, mas a igreja não entrou em século nenhum, a igreja, ela segue a fórmula, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo não muda. Quem muda é os seres humanos. Quem muda é os tempos, as modas, mas nós, da Santa Igreja Católica, nos mantemos de pé. Mesmo que o mundo seja contra nós, nós ficaremos firmes naquilo que Deus nos ensinou. Nem que para isso nós teremos que sofrer um martírio, derramar o nosso sangue para dar testemunho. Como muitos santos mártires fizeram, muitos São João Batista, primo de Jesus, ele viu Herodes com a esposa do irmão, casou com a esposa do irmão, adultério, ele denunciou. Resultado, a cabeça dele foi parar num prato, ele foi decapitado. Mas ele denunciou e ele não voltou atrás, não pediu desculpa. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é eterna. E se a gente tiver que pagar um preço, pagaremos. Mas no céu seremos recompensados. Enquanto aqueles que não seguem a lei de Deus e perseguem aqueles que seguem, também terão sua recompensa no além-vida. Nós seremos recompensados pelas nossas obras. E é por isso que tem, como eu falei nas primeiras aulas, o céu para os justos e o inferno para aqueles que escolhem não seguir a Deus e nem seus mandamentos. E vamos, antes de entrar no primeiro mandamento, refletir a seguinte questão. Aqui são os 10 mandamentos. Não é 10 sugestões e nem 10 conselhos. O Senhor, como Pai, está mandando que nós façamos isso para o nosso bem. Quem aqui teve um pai e uma mãe muito assim presente na sua vida, muito firme na educação, e não falava, filho, eu sugiro que você lave a louça. Vai lavar a louça, menino, vai, né? Filho, eu sugiro que você vá para a escola. Filho, eu estou sugerindo que você tome a vacina. Não, você vai tomar vacina, você vai ir para a escola, você vai estudar. A gente não entende, mas eles estavam nos salvando. Na época a gente fez birra, chorou, mas eles estavam fazendo o nosso bem. Os 10 mandamentos a gente deve entender um pai que está aconselhando algumas crianças birrentas que somos nós. E que por isso ele precisa mandar. Né? Ele precisa fazer esse mandamento. Por quê? Porque nós não estamos, por conta do pecado original que ainda em nós, a gente não está com a nossa integridade racional planificada pela graça. A gente precisa pedir a graça de Deus e Deus ele vai nos dar esse encaminhamento. Então Moisés, no Êxodo 20, receberá de Deus a tábua dos 10 mandamentos. Algumas adaptações foram feitas na transição do Antigo para o Novo Testamento. E quando chegar esses momentos de adaptação, eu vou falar.
tá bom? Porque com Cristo algumas coisas foram renovadas, foram atualizadas, algumas coisas elas foram colocadas no seu sentido pleno. Outras coisas continuam como sempre foi. Como o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não terá outros deuses diante de minha face. Êxodo 20, versículo 3. Na casa de São Luís e Santa Zélia Martã, eles faziam uma oração todos os dias com os seus filhos. As crianças acordavam, né? Tinha bastante crianças, 5, 6 crianças, e eles falavam para as crianças: já ofereceu seu coração a Jesus hoje? Não, então ofereça. A primeira coisa, já ofereceu seu coração a Jesus? Então eles faziam uma oração de assim: meu Deus, eu vos dou meu coração, tomai-o por favor, para que nenhuma criatura possa possuí-lo, mas somente vós, meu bom Jesus. E eles completavam dizendo: Deus é o primeiro a ser servido nessa casa. Então, usando o exemplo de São Luís e Santa Zélia Martã, o primeiro mandamento da lei de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que Deus não deve ter concorrentes. No contexto de Moisés, Moisés estava falando contra os deuses do Egito, porque vamos lá, os hebreus acabaram de sair do Egito, certo? E lá no Egito tinha o que não faltava da Deus, tinha Anubis, Íris, Ra, Mun-Ra, tinha deuses de tudo que era jeito. E Deus ele vai dizer: não haverá outros deuses, eu sou o único. Este mandamento nos ensina que Deus deve ocupar o centro absoluto da nossa vida. Gente, quem quiser participar, levante a mão, tá? Dúvida, contribuições. A aula passada foi maravilhosa nesses termos, tá bom? Nada pode tomar o lugar que pertence somente ao Senhor. A igreja condena toda forma de idolatria, adoração a falsos deuses, superstição, ocultismo, qualquer realidade criada colocada acima de Deus. Então vamos dizer, a igreja ela condena a idolatria. E idolatria, e aqui a gente vai entrar no que os evangélicos nos acusam. Eles falam: lá os católicos, eles estão adorando a Virgem Maria, lá a estátua, né? Porque esse mandamento, Êxodo 20, vai dizer: não farás imagens de nada, nem acima do céu, nem debaixo da terra, não fará imagem de nenhuma criatura, certo? Para um católico despreparado, que vê isso e escuta o evangélico dizendo que nós adoramos imagem, ele vai falar: é verdade, né? Mas calma, nós temos aqui que entender a Sagrada Escritura no seu contexto e a igreja que nos ensina. O que primeiro é idolatria? Idolatria é quando uma criatura toma o lugar de Deus. Idolatria é quando uma criatura toma o lugar de Deus na sua vida. Então aí a gente pode ver que o mundo é idólatra. Porque adora imagens? Não, porque tem gente que coloca o dinheiro no lugar de Deus, por exemplo. Tem gente... Fala, Gabriele, pode falar. Eu ia falar isso sobre Mamon. Isso, Deus Mamon, do dinheiro, né? Tem gente que coloca no lugar de Deus pessoas. Certo? Tem gente que coloca no lugar de Deus diversas realidades, assim, né? Então, idolatria não é só a questão do culto a imagens. Oi, Samir, pode falar. Samir caiu. Vamos lá. Então, a idolatria, ela é justamente quando a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Pode ser até televisão. Tem gente que não vai pra missa pra ficar vendo TV. Televisão é o Deus dessa pessoa. Tem gente que não vai para missa, não vai para a igreja, não reza porque fica no celular. O celular é o Deus dessa pessoa. Se tudo aquilo que nos tira Deus do centro acaba se tornando uma idolatria, entendeu? Você vê que o termo de idolatria ele é amplo, né? Ele é amplo. Samir, você ia falar? Então vamos lá. Se quiser falar, Samir ou qualquer outra pessoa, só levanta a mão, que na hora eu paro e escuto, tá bom?
E não incomoda, tá, gente? Fala, Paula. Bom dia, professor. Bom dia. O vício, então, poderia ser tratado como uma forma de idolatria? Depende, porque o vício ele é uma doença. Então, às vezes você não quer, Sim. mas você, pela doença, você acaba estando escravizado àquela situação. Então vamos colocar que inicialmente, antes disso virar uma doença, Isso, uma necessidade fisiológica, isso. poderia ser considerado uma idolatria. Antes disso se tornar um vício, foi uma idolatria. Aí depois que você quer escapar disso, você não consegue mais. Aí você Porque precisa já tem uma pedir necessidade e o corpo já não consegue mais. Isso. Inclusive, a gente precisa pedir ajuda até pro espiritual, profissional, né? E buscar terapia. Eu faço terapia, gente, não faz mal para ninguém, hein? Quem precisa, faça, entendeu? Todo mundo tem vício, né? É um vício em alguma coisa. Ou compulsão. Mas, principalmente, para que isso se torne uma idolatria, você tem que perceber, Deus, ele está sendo escanteado. Por exemplo, eu não consigo amar a Deus por conta disso, e eu não consigo largar isso para servir a Deus, então é uma idolatria, entendeu? Porque muitos viciados, apesar de estarem viciados, eles clamam a Deus, choram, derramam lágrimas, mas não conseguem, né? Então, aí eles não estão na idolatria, eles estão escravizados pelo pecado, pelo vício, então eles precisam, né? É outro do pecado, né? É outra questão. Mas vamos lá. Qualquer pessoa pode ir perguntando. Então, por que se Deus proíbe imagens, por que nós fazemos imagens? Deus proibiu fazer imagens de falsos deuses. Por exemplo, fazer imagens de falsos deuses. Porque se fosse para proibir toda e qualquer imagem, nós teríamos que rasgar as fotografias, nós teríamos que queimar o dinheiro, porque tá lá no dinheiro, na nota de 100, um peixe. E da escritura está dizendo, não farás imagens de nada que está nas águas. E o peixe está nas águas, então a gente tinha que pegar a nota de 100 e rasgar. Certo? Se fosse levar ao pé da letra, dando fundamentalismo, né? Na leitura literal. Certo? Na própria Sagrada Escritura, Deus então manda Moisés fazer. Fazer do quê? Uma arca, a Arca da Aliança. E o que ele manda? Faça a imagem de 2 querubins. Ué, Deus está proibindo fazer imagens aqui em Êxodo 20 e no Êxodo 25, eu acho, para frente, ele está mandando fazer imagens. Deus está se contradizendo? Pode Deus se contradizer? Não, que na verdade a gente precisa entender que tipo de imagem que ele está proibindo. Imagens de falsos ídolos. Imagens de falsos ídolos. Tanto que a imagem da Arca da Aliança, inclusive, as pessoas se prostravam, se ajoelhavam diante dela, tinha a imagem de 2 anjos, 2 querubins. Então, Deus, ele não, quando você for ver a descrição, lá no livro de Reis, de Salomão montando o templo de Salomão, vocês verão Salomão enchendo aquele lugar de imagens. Por quê? Porque Deus não está proibindo imagens no geral. Deus, ele não é um iconoclasta, uma pessoa contra ícones e símbolos. Deus é contra a idolatria, a ídolos, a deuses falsos. Portanto, a veneração que nós temos pela Virgem Maria, os santos, não é idolatria, pois toda a honra prestada aos santos conduz à glorificação de Deus, autor da santidade. Então, a Virgem Maria, os santos, como Luiz e Zélia Martin, eles são pessoas que viveram a palavra de Cristo na radicalidade ao ponto de eles conseguirem, em vida, alcançar a graça da santidade e confirmado isso após a morte, né? E tanto que a igreja só declara alguém santo depois que ela morre, nunca em vida. Porque vai que você declara uma pessoa santa em vida e depois ela peca. Enquanto nós estamos vivos, nós temos possibilidade de cair em desgraça. E o contrário também, enquanto desgraça, a gente tem possibilidade de cair em graça.
Mas uma vez que morre e a vida da pessoa investigada, ela é considerada santa. Aí a igreja vai entender que, como santa, ela faz parte do corpo de Cristo. Não vou aprofundar muito aqui, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Como parte do corpo de Cristo, no céu, se eu amo muitas pessoas na terra e rezo por elas na terra, por que que no céu eu vou ficar lá parado, só curtindo água de coco? Água de coco, banquetes no céu. No céu eu vou continuar amando as pessoas aqui na terra, certo? Então, no céu eu vou continuar rezando por elas, concedendo graças a elas. E essas pessoas, como elas são um exemplo para nós, um exemplo para todos os cristãos, a igreja coloca as imagens dela como um lembrete de que como a gente pode ser santo neste mundo. A gente olha para Cristo, Cristo é filho de Deus. Mas se a gente olha, por exemplo, para São Luís Martin, ele é pai como eu sou pai, por exemplo. Então, ele como pai conseguiu ser santo, então eu posso me inspirar nele para eu ser um pai santo também. E isso, de qualquer forma, tira a glória de Cristo? Não, porque a santidade de São Luís Martin é a santidade... o autor da santidade de Luís Martin é Jesus. O autor da santidade de Santo Antônio é Jesus. O autor da santidade de São Francisco de Assis é Jesus. O autor da santidade minha e sua é Jesus. Então, quando nós veneramos e pedimos a intercessão do santo, de forma alguma estamos adorando uma criatura. Quando nós pedimos algo aos santos, nós de forma alguma estamos adorando aquele santo, como os protestantes ignorantemente nos acusam. Mas nós estamos diante deles pedindo a graça de ser como eles, porque eles foram como Cristo. Porque eles foram como Cristo. E esse é um mistério que nós vamos explicar em outra aula com mais fundamentação. Com mais fundamentação. Mas o catecismo afirma: a idolatria não diz respeito aos falsos cultos do paganismo. Continua sendo uma tentação constante da fé. Hoje, muitos transformam ídolos, o dinheiro, o prazer, a fama, relacionamentos, entretenimentos ou até a própria vontade. E São Tomás de Aquino explica que o homem foi criado para Deus e somente dele encontra sua plenitude, Suma Teológica. E, pessoal, cada mandamento eu vou deixar aqui os parágrafos do catecismo que trata desse mandamento, para que vocês possam ler. Então você vai lá pesquisar na internet, eu quero ler do parágrafo 2084 a 2141, vai falar tudo sobre o primeiro mandamento com mais detalhes, que é claro, o Crisma é um curso que deveria durar 3 anos, a gente faz em 1, então parte a gente joga para vocês, né? Então vocês têm que estudar, correr atrás, certo? Para se aprofundar melhor. E é aquilo aqui, é que a gente fala, católico ignorante é futuro protestante, certo? Então a gente não pode deixar de estudar. Não deixe de estudar a sua fé católica. Mas para dizer que o primeiro mandamento, nós não adoramos santos nem imagens, nós veneramos. Vamos diferenciar adoração de veneração. A igreja, ela tem 3, quem quiser anotar, né? 3 tipos de culto. A latria é o culto dado somente a Deus. É o culto de adoração. Nós adoramos a Deus, porque somente existe Deus para ser adorado. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos a Trindade Santa. Na missa, Cristo que se faz presente na Eucaristia é Deus presente, é corpo de Cristo. Então, na missa, nós damos latria para Cristo Eucarístico, que é adoração. Nós adoramos a Cristo, a Deus. Existe a dolia. Dolia. O culto de dolia, ele é o culto de respeito aos santos, os santos que foram pessoas como eu e você, que foram cristãos exemplares e que lá no céu são exemplos para nós, intercedem por nós e nós pedimos a eles a sua intercessão.
Aí o pessoal fala, mas na Bíblia está dizendo que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Perfeito? Jesus Cristo é o único mediador entre os deuses e os homens. E os santos fazem parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque vai dizer na Bíblia que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Né? O corpo de Cristo, a igreja, nós fazemos parte de Cristo, participamos da vida de Cristo, da graça de Cristo. Então, quando os santos eles intercedem a Deus, eles não estão roubando a mediação de Cristo, mas participando dessa mesma mediação. Participando desta mesma mediação. Ou seja, se os santos intercedem junto a Cristo a Deus, é porque eles fazem parte do mistério pascal de Cristo. Não como Cristo, obviamente, porque eles não são Cristo. Eles não são Cristo. Mas Cristo viveu neles. E no céu, intercedem ao Cordeiro por nós. Como diz Apocalipse, né? João, no Apocalipse, ele viu no céu uma multidão de pessoas que passaram por uma grande tribulação. Era a alma dos justos, que clamavam diante do Cordeiro a justiça pelo seu sangue. Ou seja, eles estavam pedindo a Deus, intercedendo a Deus para que fizesse justiça aqui na terra. Isso é intercessão. Eles estão roubando a mediação de Cristo? Obviamente que não. Certo? Obviamente que não. Então, alguma dúvida sobre o primeiro mandamento? Falta mais um tipo de culto. A adolia é uma veneração. Todas as vezes que nós olhamos a imagem de um santo, a gente sabe que o santo não está na imagem. Pelo amor de Deus, a gente não vai falar que aquela imagem é o santo. Isso de fato seria uma idolatria. Eu não vou falar que Santo Antônio está na imagem de Santo Antônio, mas aquela imagem de Santo Antônio, abençoada, ela é um símbolo, ela é um sacramental. O que significa? Ela é um sinal que me leva à oração e me faz lembrar da vida de Santo Antônio, que me faz lembrar da vida de Jesus Cristo que agiu em Santo Antônio. Então, os santos, eles são uma janela para Deus. Isso quem vai dizer é Bento XVI. Os santos, eles são uma janela para Deus. Então, todas as vezes que você vê uma imagem do santo, é a mesma coisa de você ver uma fotografia de alguém que você ama. Mas vamos dizer que essa pessoa que você ama foi uma pessoa extraordinária em virtudes, extraordinária em ações. E é claro que essa foto vai levar você a orar, vai levar você a ter fé, vai levar você a ter devoção. E isso de nenhuma forma configura em uma idolatria. Porque se o fim último disso é chegar até Jesus Cristo, não é idolatria. Agora, se o fim último for o santo pelo santo, até o santo no céu vai falar, opa, o que é isso? Você está fazendo errado. Os santos devem nos levar a Jesus Cristo. Por quê, pessoal? Isso é pedagógico. Isso é pedagógico. Por que é pedagógico? Eu posso ir pedir diretamente a Jesus Cristo? Posso. Mas é aquela coisa. Eu, Felipe Abreu, Jesus, por favor, cura o meu filho pelos meus méritos. Aí Jesus vai olhar os meus méritos e vai falar, tem muito não. Agora imagina, Jesus, pelos méritos de São Padre Pio, pela intercessão, aí Jesus vai olhar São Padre Pio, um padre que teve as chagas, que sofreu, que sofreu injustiças, que foi o que salvou muitas almas. Esse aqui tem mérito. Então, é como se os santos nos ajudassem a pedir a Jesus Cristo. Porque eles têm crédito, né? Eles têm moral lá no céu e eles nos ajudam ali a pedir, a patrocinar ali o nosso pedido, né? Por quê? Porque não é isso que os amigos fazem? Por que depois que eu morrer, eu vou deixar de ser amigo de vocês, por exemplo? Eu não posso ajudar vocês lá do céu? Certo? Eu não posso do céu continuar? Caso a igreja me canonize, vocês vão me invocar São Felipe, o catequista, já pensou? Né? Já pensou? Tô longe disso ainda, né? Mas já pensou? E lá do céu eu derramaria graça sobre vocês, né? Derramaria graça sobre vocês. Sim, Senhor. E eu ia fazer isso porque Cristo faria isso através de mim.
e eu, de uma maneira alguma, roubaria a mediação de Cristo. Então, os evangélicos, eles são muito paranoicos, porque eles lêem a Bíblia, mas eles não meditam a palavra de Deus no seu real significado, certo? Porque eles são fundamentalistas, eles pegam ali o que está escrito e não tem uma interpretação baseada na razão, na tradição da igreja, é só o que está escrito. Então, qualquer um pode comprar uma Bíblia, ler e interpretar o que quiser, né? E tirar a conclusão do que quiser, como a gente já viu nas outras aulas. Segundo mandamento. Tem o culto da hiperdulia, o terceiro culto. Hiperdulia. Hiperdulia é o culto que nós prestamos à Virgem Maria. Por quê que a Virgem Maria tem um culto de hiperdulia? Hiperdulia significa uma veneração com mais amor, uma veneração a mais. Porque de todos os santos e santas da terra, todos têm seus méritos, mas nenhum tem o mérito de ser a mãe de Deus. Só a Virgem Maria. Então, ela é a santa de todas as santas. A rainha de todos os santos. Acima em graça até que os mais altos serafins. Porque por mais alto que os serafins sejam, a primeira leva dos anjos sejam santos, por mais altos que eles sejam santos, eles não são nem mães nem pais de Deus. Quem é mãe de Deus? Só a Virgem Maria. Ela foi quem gerou Jesus Cristo. Então, nenhum santo, nenhuma santa tem uma dignidade maior que a Virgem Maria. Por isso, para ela, um culto todo especial. E qual é o desejo de Nossa Senhora para nós? Que conheçamos o seu Filho Jesus. Porque vai dizer no texto de Lucas, Maria, a última coisa que a Virgem Maria vai dizer na Bíblia é: fazei tudo o que ele vos disser. Depois que Maria diz isso lá nas bodas de Caná, a gente vai ter uma aula sobre isso também. Depois que Maria diz isso lá na boda de Caná, ela se cala e não diz mais nada. O que Maria quer para nós? Fazer tudo o que Jesus pedir para nós, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus Cristo no alto da cruz vai nos dar ela, quando vai falar para João: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus nos dá ela como mãe. Então, por mais que os santos sejam nossos amigos, intercessores, que nos ajudam, né, a chegar até o céu, só podemos chamar de mãe a Virgem Maria. Por isso, um culto e uma hiperdulia, uma hiperveneração para ela. Mas a adoração somente a Deus. A adoração. Então, você vê como que nós somos organizados. E o pessoal pensa que a gente, só por causa que a gente está rezando o terço diante de uma imagem de Nossa Senhora, a gente está adorando Nossa Senhora. O pessoal é ignorante. É ignorante. É os mesmos que ficam ali, né, adorando dinheiro. Né, adorando dinheiro. Vamos ouvir a Ruth. Oi, Felipe, tudo bem? Uhum. Se quiser, pode falar no outro grupo, porque eu não sei se vai dar tempo, né? Tem 6 minutos aqui, mas eu falo rapidinho. Pode falar. Eu tenho 53 anos, então assim, a gente tem mais vida, a gente andou mais, né? E eu tenho digamos, a experiência de ter tido evangélicos na família, inclusive mãe e irmã, né? Que era católica e se transformaram em evangélicos. E algumas situações, algumas não, milhares de situações, eu não tenho dúvida da Igreja Católica, né? Para mim é una, e enfim. Mas, uma coisa que eu tenho curiosidade, não sei se os outros têm também. Numa situação específica que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, as duas igrejas viam as mesmas coisas, tinham as mesmas impressões, assim, eles não têm a comunhão, que eu sei que isso, né, já diz muita coisa, mas é possível que algumas dessas pessoas sejam tocadas por Deus. Como é que vocês veem isso, assim, que é uma curiosidade minha, né? Você está falando em relação à salvação? Não é salvação, assim, será que alguns sacramentos acabam acontecendo ali? Porque, por exemplo, eles falam em línguas, né? Eu já fui por conta da minha mãe, né? Dia das Mães eu ia lá com ela, só não comungava, eu ia por agradar, né? Mas eles falam em línguas, eles têm, por exemplo, existia uma opressão com uma pessoa conhecida
E tanto a pessoa católica como o pastor, eles viam a mesma situação e falavam as mesmas coisas, né, sobre a pessoa que estava oprimida, e sem entrar no assunto da opressão. Mas eu fiquei curiosa, assim, porque como que eles conseguem esses sacramentos sem viverem a forma correta? Porque, assim, o grande problema que eu vejo na evangélica é que cada um fala uma coisa, cada um faz de um jeito que é justamente onde se perdem, né? Uhum. Mas eu vi gente boa e pessoas com sacramento, e isso me deixou na dúvida, entendeu? Não sei se tem Então alguma vamos lá. visão. Vamos entender o que é sacramento e vamos entender o que é dons espirituais. Tá. Sacramentos são 7: batismo, crisma, eucaristia, confissão, matrimônio, unção dos enfermos, ordens sagradas, e se eu esqueci algum, né, vamos lá. Esses são os sacramentos, e a gente vai ter aula sobre eles. Os sacramentos, algumas igrejas evangélicas têm o batismo em comum. Eles batizam como nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Igreja Católica reconhece. Então você, por exemplo, o evangélico que é batizado numa igreja, que a Igreja Católica reconhece o batismo porque ele tem a fórmula da Trindade, certo? E tem a intenção de batizar a pessoa, não precisa batizar de novo na Igreja Católica porque ali houve o batismo. Você está entendendo? Agora, por exemplo, a questão dos dons espirituais e carismas não é uma questão referente a sacramentos. É uma questão referente ao espírito age onde quer. Tá, entendi. Sabe, a gente não pode dizer que, porque a pessoa é evangélica e está numa doutrina errada, que Deus não vai agir nelas. Não, entendi. Você entendeu? Isso seria a gente acorrentar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, você só pode agir aqui e não ali. E a gente sabe que o Espírito Santo age onde quer. E age com uma finalidade. Sabe qual é a finalidade? Que se as pessoas seguirem o Espírito Santo que está tocando nelas lá na igreja, elas vão seguir o caminho de conversão para a Igreja Católica. Okay. E não é isso que está acontecendo hoje? Quantos católicos, quantos evangélicos estão vindo? Tá vindo. Quantos evangélicos estão vindo? E a maioria desses evangélicos que estão vindo para porque começaram ali, foram tocados pelo Espírito Santo na igreja evangélica, largaram droga, largaram vida errada, ali eles purificaram os hábitos deles. Mas quando eles foram seguir a luz do Espírito Santo, eles estudaram e chegaram na igreja católica. Alguns não vão conseguir chegar a esse ponto, certo? Alguns não vão conseguir chegar a esse apogeu, né, de chegar na igreja católica. Mas, se seguissem sinceramente a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, que age aonde quer, nos dons carismáticos, nas orações em línguas, né, no repouso, ou até mesmo nas pregações de avivamento, se eles for seguir com sinceridade, eles vão chegar na igreja católica. Okay. Mas é um caminho muito difícil, né? Porque eles não comungam, eles não têm... Eles não... Mas é por isso que a gente reza muito, né? Por eles. Certo? Gente, vamos trocar de sala. Os outros mandamentos serão mais rápidos. É que o primeiro mandamento, ele dá mais pano pra manga mesmo, entendeu? Vamos lá. Vamos trocar de sala. Então, o sol tá entrando. Enquanto o pessoal entra, só para... Alguém aqui tem alguma dúvida, contribuição? Tá tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos para o segundo mandamento. Deixa eu fixar aqui na tela para todo mundo.
O segundo mandamento diz: não tomar seu santo nome em vão. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em favor do erro. O nome de Deus é santo. Este mandamento proíbe usar o nome divino sem respeito em blasfêmias, juramentos falsos, zombarias e discursos contrários à verdade. Também pecam contra o mandamento aqueles que banalizam o sagrado ou utilizam o nome de Deus para justificar erros e pecados. São João Crisóstomo advertia que a blasfêmia é uma grave ofensa porque atinge diretamente a honra de Deus. O cristão deve pronunciar o nome do Senhor com reverência, amor, espírito de oração. Então, esse mandamento se diz respeito a falar o nome de Deus com reverência, amor, devoção. Todas as vezes que o nome de Deus, o nome dos santos, da Virgem Maria, tudo que é o nome sagrado, deve ser num contexto de edificação e nunca de blasfêmia. Muitas pessoas cometem o pecado das blasfêmias. Muitos, quando não estão convertidas, falam coisas sobre Deus, sobre a Virgem Maria, até ofensivas, xingamentos, né? Os evangélicos, eles cometem muito blasfêmia contra a Virgem Maria, né? Falando que várias coisas que eu não quero nem citar, né? Como ela é uma mulher qualquer, isso. De certa forma, falar o nome... Imagina, que moral esses caras vão chegar lá diante do céu, vai falar, Jesus, eu te adorei, mas aí Jesus vai falar, mas você falou mal da minha mãe, né? Isso aí é uma grande coisa, né? Eu falei mal dos santos, e você falou mal dos meus amigos, né? Então, muito cuidado com as piadas que nós falamos, se ela envolve Deus, Jesus, não devemos pronunciá-las, né? Muito cuidado com o que a gente fala, porque o nome de Deus, ele não deve ser pronunciado em vão, nem em favor do erro, não usar o nome de Deus para jurar, eu juro em nome de Deus, nunca faça isso, né? Ou me falam mal da mãe do chefe, é isso aí, né? Nunca a gente deve usar o nome de Deus para justificar alguma coisa. Tipo, eu juro por Deus, e às vezes, mas a gente também deve ter o discernimento, às vezes só foi da boca para fora, não foi com uma intenção, né? Não foi com uma intenção, mas a gente deve ser vigilante, né? E é justamente para não usar o nome de Deus em vão. O nome de Deus, ele é santo, sagrado, deve ser pronunciado com oração, em oração, ou para edificar a vida de uma pessoa, né? Para você dizer para uma pessoa, Jesus te ama. Olha, você está usando o nome de Deus de uma forma válida, boa. Você chega para uma pessoa e fala que a Virgem Maria te abençoe. Salve Maria, né? E a gente usa os nomes de Deus, né? Que Jesus abençoe seu dia. A gente, é assim que nós devemos usar o nome de Deus. Nunca para fazer promessa, juramento. Promessa em nome de Deus a gente pode fazer. Promessa pode, desde que a gente cumpra, certo? Eu estava lendo o Atos dos Apóstolos ontem. São Paulo raspou o cabelo depois que ele fez uma promessa a Deus. Então, se ele fez uma promessa a Deus, ele teve que cumprir, raspou o cabelo. Então, nós católicos fazemos algumas promessas. Se eu conseguir tal graça, eu faço tal coisa. E Deus, ele cumpre esse contrato. Se Deus te faz essa graça, você tem que cumprir a promessa. Tem como se eu fiz uma promessa sem jeito, né? Uma promessa difícil de cumprir, vá até um sacerdote e diga para ele, fiz uma promessa, não consigo cumprir. O sacerdote tem o poder de dispensar de promessas que você não consegue cumprir, certo? Fora isso, prometeu, usou o nome de Deus, prometeu, vai ter que cumprir. Jurar, você está dizendo, eu juro em nome de Deus, aí a gente não pode jurar de jeito nenhum, né? A não ser que seja em momentos solenes, né? A gente vai ter algumas exceções. Por exemplo, quando um bispo vai assumir, um padre vai assumir, ele bota a mão, eu juro pelos evangelhos, né? Mas aí ele está jurando solenemente diante da igreja por uma coisa boa. Agora, quando eu falo não jurar em nome de Deus, é essa coisa. Tipo assim, no dia a dia que você está assim, no dia a dia,
por coisas banais, você fica, não, eu juro em nome de Deus, né? Eu juro por Deus. Tira o nome de Deus dessas coisas que não são sagradas, entendeu? Que não são. Tira Deus do profano, né? Tira Deus do profano. Alguma dúvida sobre o segundo mandamento? Terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Lembra-te de santificar o dia de sábado, Êxodo 20. Para os cristãos, o domingo tornou-se o dia do Senhor, porque nele Cristo ressuscitou. Participar da Santa Missa Dominical é dever grave do católico, expressão de amor a Deus. Não existe vida católica autêntica sem os sacramentos, especialmente sem a Eucaristia. O Catecismo afirma: a Eucaristia Dominical fundamenta, sanciona toda a prática cristã. Inácio de Antioquia já ensinava nos primeiros séculos que os cristãos devem vivem segundo o dia do Senhor. Carta aos Magnésios, número 9. O domingo deve ser santificado pela missa, oração, descanso e convivência familiar. Alguns pontos. Primeiro ponto. Antes da antiga aliança, os judeus guardavam o sábado. O sábado. Quando Cristo veio, a antiga aliança foi substituída pela nova aliança. Cristo, quando ele morre numa sexta. Aí ele repousa o sábado e ressuscita domingo. A igreja entende que Cristo guardou o último sábado, quando ele repousou no sepulcro. Durante aquele sábado, ele descansou o último sábado. E agora a nova aliança, como Cristo ressuscita de domingo, esse mandamento move o dia sagrado para o sábado. Em Cristo agora é domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Portanto, nós cristãos católicos, e a maioria dos cristãos evangélicos também, exceto os adventistas, né, e alguns outros que observam o sábado ainda e não entendem da forma que os católicos entendem, nós guardamos o domingo. E o domingo é dia de ir para a missa. Obrigatoriamente. E é triste eu ter que falar isso, porque a gente tem 24 horas por dia. Quantas? 24 vezes 7. Quem é o povo das exatas aí? 24 vezes 7. Quantas horas tem uma semana? Eu vou fazer aqui eu conto. 24 vezes 7. Para a gente saber quantas horas tem uma semana. Uma semana tem 168 horas. Aí Deus pede que você vá na missa 1h30. Dessas 168 horas, você não pode ir 1h30 na igreja? Você não pode ir 1h30 na igreja no domingo? Eu tenho plantão, Felipe. Eu trabalho de plantão. Então, às vezes, o plantão cai no domingo. Eu vou contar um macete católico aqui pra gente, hein? É segredo, hein? Só tá no YouTube todo mundo vai ouvir, tá? Não é segredo não, gente. É brincadeira. Um macete católico aqui pra gente. A igreja entende domingo desde a véspera até o dia. A véspera de domingo é sábado. Sábado depois das 3 da tarde, e algumas dioceses 6, a arquidiocese 3 da tarde, a nossa arquidiocese. Se você for na missa de sábado, é como se liturgicamente você foi no domingo, liturgicamente. Então, se você for numa missa de sábado ou de domingo, você cumpre o preceito de domingo, desde que a missa de sábado seja depois das 3 da tarde. Certo? Tem desculpa para você não ir na missa de domingo? Na cidade de São Paulo, que tem igreja a cada esquina, tem desculpa para não ir na missa de domingo quem mora lá na Amazônia, que tem missa uma vez por mês, porque os padres têm que pegar 3 meses de barco para chegar no lugar, né? Ou na África, onde não tem sacerdotes, em alguns lugares, porque se o sacerdote ir até aquela vila, os islâmicos matam eles. Ou na Coreia do Norte, que a missa é proibida por conta do Partido Comunista.
Aí, o que pode nos afastar da missa são motivos graves, como a doença, certo? Uma doença de cama, ou uma doença contagiosa. Nossa, eu tô com Covid-19. Fica em casa, desgraça, né? Não vai pra missa, né? Você vai ir lá contaminar todo mundo? Não, porque maior do que o mandamento da missa é o mandamento da caridade. Por exemplo, se você estiver indo na missa, e é a última missa de domingo, vamos lá, missa 7 da noite e depois você perde, né? Não tem mais outras missas. Apesar que aqui em São Paulo tem uma paróquia chamada Santa Generosa que tem missa 10 e 15 da noite. Tem missa 9 e 15 da noite, 10 e 15 da noite. Fica lá no metrô do Paraíso. Então, tipo assim, é meio difícil, né, de dizer que não dá para ir para missa, né, em São Paulo. Mas vamos dizer que você está indo para a última missa da Santa Generosa, 10 e 15 da noite. Você é policial militar, médico, não conseguiu no sábado, fez o plantão, tá indo para missa. Aí, uma pessoa é atropelada e o cara se evade do local, o cara que atropelou vai embora. Você vai falar, mano, se eu socorrer essa pessoa, eu vou perder a missa, então fica aí, morre aí, eu vou pra missa. Você vai estar pecando. Porque maior do que, você vai pra missa para quê? Para receber Jesus Cristo, para você ser santo. E um santo nunca deixaria uma pessoa no chão morrendo para ir para a igreja. Então, maior do que a regra da missa é a regra da caridade. Se no caminho para a missa você precisar socorrer alguém, ajudar uma pessoa, e por conta disso você perder a missa, você já está justificado. Então, não é um pecado. Entendeu? Não é um pecado. Pecado é você tá lá na sua casa, no seu sofá, ai, que preguiça, eu não vou para missa, não vai. Ai, tem visita em casa, né? Eu tenho que ficar aqui com as visitas. Leva as visitas tudo para missa com você. É isso, né? É sobre isso, gente. A gente não pode, das 160 horas da semana, a gente não pode esquecer de Deus, porque aí a gente volta lá pro primeiro mandamento, a gente coloca tudo no lugar de Deus e Deus fica de lado. Certo? E nós somos católicos, nós damos culto a Deus na igreja, uma vez por semana. Você pode rezar o que for na sua casa, se santificar na sua casa, mas Deus ordenou, guardarás o sábado. E a igreja em Cristo diz, guardarás o domingo. E os dias de festa. O que são os dias de festa? Natal, Imaculada Conceição, tem lá as datas. A gente vai ter uma aula que é os 5 mandamentos da igreja, que a gente vai falar todas as datas em que nós devemos guardar como se fosse domingo. A próxima vai ser Corpus Christi. No Brasil é feriado. Certo? Não, é para guardar o domingo. Só o domingo. Só que sábado de tarde, a missa vale como se fosse de domingo. Entendeu, Gabriele? Entendeu? É um macete. Um esquema. Mas sabe qual é o ideal? O ideal que eu busco na minha vida toda e não consigo, tá, gente? Ir na missa todos os dias. Eu tive uma graça uma vez, de uma época da minha vida, de eu ir na missa todos os dias. Mas eu não consigo mais, por conta que eu tenho 2 filhos, trabalho o dia todo, mas o domingo é sagrado para mim. Ana e depois Paula. Oi, pessoal, boa tarde, Felipe. Que bom que você tocou no tema do Corpus Christi, porque essa era uma dúvida que eu tenho. Se você consegue, uma vez que está se aproximando, explicar um pouquinho sobre essa data de Corpus Christi, que agora que eu descobri que a gente também tem que guardá-lo. Sim, perfeito. Bem brevemente, tá? Corpus Christi é porque, assim, a igreja, durante a sua história, ela não tinha uma data festiva para a Eucaristia. Sempre se via essa data como o dia da Quinta-feira Santa, missa de lava-pés, que é o dia que Jesus institui a Eucaristia. Só que uma beata chamada Beata Juliana, lá na Idade Média, ela recebe uma visão de Jesus Cristo, pedindo para que ela escreva ao Papa para que ele faça uma festa especificamente para o corpo de Cristo. Ela escreve o Papa não dá muita bola. Só que aí, na cidade de Bolsena, vai acontecer um milagre eucarístico. A hóstia vai se transformar em carne. E vai molhar de sangue todo o altar. Inclusive, está até hoje lá na cidade de Bolsena
a toalha manchada do sangue, né? O milagre está lá, né? E Lanciano, depois, outra cidade, a hóstia vai se transformar em carne e o vinho vai se transformar em sangue, e tá lá a carne e o vinho ainda sem apodrecer desde o século XI, intacto, certo? E o Papa entende isso como sinal, aí ele institui a festa do corpo de Cristo para que os católicos tenham um dia de adoração a Cristo na Eucaristia dedicado apenas ao corpo de Cristo. Assim se institui, bem brevemente, tá? A festa de Corpus Christi como um preceito para a Igreja Universal. E são 40 dias após a Páscoa. Uma convenção nesse sentido. Eu não sei se é exatamente 40 dias após a Páscoa, mas é antes de Pentecostes. Ok. Bom? Obrigada. Paula? Professor, os dias de festa a gente pode falar que são as missas de preceito, como domingo? Os dias de festa, eles são preceito como domingo. Por exemplo, e temos aqui a mesma regra. A mesma regra. Por exemplo, o Natal. O Natal é dia 25. A missa do dia 24 da noite cumpre preceito. Certo? Que é a véspera. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus Maria, Mãe de Deus é 1 de janeiro. A missa de 31 de dezembro é véspera, cumpre preceito. Mas sempre tem que ser à tarde. E assim por diante. Corpus Christi não tem véspera, tá? Então não tem quarta-feira à noite, véspera de quinta, não. Por isso que a igreja do Brasil, como ele era um país católico, fez com que esse dia se tornasse feriado para que todo mundo, a maioria das pessoas, pudessem ir à missa. Mas vamos dizer que você está num dia que você, por conta do seu trabalho, você não conseguiu ir à missa por conta do seu trabalho. Você não peca se você não teve de verdade como ir para a missa. Porque você tem o seu dever com a sua família, você teve que trabalhar. Vocês estão entendendo? Você teve que trabalhar. Agora, se você trabalhou porque quis, vamos lá, você está de domingo em casa. Você vai para a missa, aí você vai lá e tem uma oportunidade de trabalho que você não precisa. Sua família não vai morrer de fome. Ou seja, você vai lá e trabalha, você tá pecando, entendeu? Agora, se você trabalha todo domingo, que nem meu pai, Chicão, né? O Hugo conhece o Chicão, né? Chicão, velho de guerra. Meu pai trabalha no açougue lá todo domingo. E de noite ele consegue ainda ir para missa. Né? Mas vamos dizer que não tivesse missa à noite para ele ir. Ele não pecaria. Porque se a gente não abre o açougue do domingo, o açougue fale, né? Porque domingo é o dia que mais vende. Mas como tem missa de noite, ele vai, entendeu? E é isso, gente. A gente deve evitar trabalhar de domingo se puder. Se não puder, como a gente vive num mundo capitalista, que a gente é obrigado a trabalhar para não morrer de fome, a igreja entende também. Mas desde que a gente guarde no nosso coração no domingo o momento da missa e um dia de oração. Quem tem a folga de domingo, olha que graça você tem na vida de você. Tem muitas pessoas que queriam ter essa graça e não tem. Aproveite para descansar, ficar em família, vai passear, vai para a missa primeiro, depois você vai passear no shopping, você pode ir fazer um piquenique, sempre seja um clima leve de oração, certo? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Este mandamento ensina respeito devido aos pais, autoridades legítimas superiores. Ele também abrange deveres familiares entre pais e filhos, bem como obrigações dos esposos entre si no matrimônio. Ou seja, o quarto mandamento diz respeito. Os filhos devem honrar e respeitar, ajudar a obedecer os pais, tudo aquilo que for moralmente legítimo. Rebeldia, injusto, desprezo pelos pais são pecado contra este no mandamento. Então, como nós somos adultos, como que isso se aplica a nós? Pode ter aqui o Guilherme, que é criança. Enquanto criança, nós devemos respeitar os nossos pais porque nós vivemos com eles. Amá-los. Amá-los e respeitá-los. Professor, meu pai é um cachaceiro que me abandonou, minha mãe, ela me deu para adoção.
Mas amar o pai e a mãe não está ligado ao amor sentimental. É agradecer a Deus porque por eles você veio a existir, né? Por conta do seu pai você veio a existir, por conta da sua mãe você está aqui neste mundo. Então, louvar a Deus porque pelo menos para isso eles serviram, já que eles foram ausentes. Se foram presentes, louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque eles te criaram, te alimentaram, te deram educação. E é por isso que uma vez que você é mais velho, uma vez que você está com eles, você deve, portanto, respeitá-los. Né? Respeitá-los, e vai dizer o livro de Eclesiástico: honra teu pai, ampara-o na velhice, e não dê desgosto a ele enquanto ele vive. E se ele ficar caduquinha, né, se ele ficar com uma doença degenerativa, tenha paciência com ele. Às vezes os pais, quando eles vão ficando idosos, eles vão ficando com um juízo meio estranho, né? Eles vão ficando chatos, e a gente deve ter paciência por respeito, porque se tiver paciência com você, eles ouviram o seu choro na madrugada, né? Eles tocaram a sua fralda, agora é você na velhice ajudando, retribuindo, né? E é pecado botar um pai no asilo? O que vocês acham? É pecado botar o pai no asilo? Acho que depende. Se você larga o pai lá e não segue presente, né? Não visita, não tá presente, é pecado. É perfeito a sua resposta. Né? Perfeito. Largar lá e nunca mais aparecer. Por exemplo, vamos lá, você tem uma família e você não tem um suporte assim para seu pai acamado, ou não tem como. Então você bota ele numa casa de repouso, é um ato de misericórdia para com ele. Desde que você vá visitar, você não abandone ele lá. Agora, se você puder cuidar ele em casa, se você tiver estrutura, você vai juntando tesouros no céu por conta da sua caridade para com ele. Olha que lindo, né? Mas a questão é, a gente não pode abandonar os nossos pais. Mas também não é uma obediência cega aos pais. Você sai de casa, você se casa, por exemplo, o matrimônio também está incluído nesse mandamento. Honrar esse mandamento, ele está direcionado primeiro ao amor do marido com a esposa também está direcionado aos superiores, no seu trabalho, às autoridades constituídas, governadores, prefeitos. Se eles foram legitimamente eleitos, nós devemos respeitar. Não significa concordar, não significa não se manifestar, né? Mas significa respeitar, né? Eles estão ali, são governadores, são prefeitos, são presidentes, mas se você não gosta dele, na próxima eleição você vai lá e vota em outro, entendeu? Ou se ele for corrupto, é justo que ele saia do poder, que tenha ali pelos meios legais, né? Importante, pelos meios legais, um impeachment, alguma coisa que tire ele do poder, entendeu? E por quê? Porque tudo tem que ser. A Igreja Católica, ela tem uma responsabilidade com a sociedade também. Nós somos sempre pessoas que prezam pela legalidade, por as coisas serem feitas da maneira correta, né? A gente não é arruaceiro. O católico não é um arruaceiro. Agora, na família, o marido deve respeitar a esposa deve respeitar o marido, assim como Luiz respeitava a Zélia, e Zélia respeitava Luiz. A que ponto? Luiz, ele era relojoeiro, um relojoeiro muito bom, mas ele vendeu a sua relojoaria para ajudar a Zélia na sua empresa. A Zélia era uma empresária, ela tinha era uma rendeira, ela tinha um ponto chamado Ponto de Alençon, que era o melhor ponto de costura de Paris. O melhor, né? E, portanto, como a empresa dela dava mais lucro, ele não ficou assim, eu vou ajudar a empresa da minha esposa. Não, ele foi lá, vendeu a empresa dele, ajudou a esposa dele, foi parceiro, né? E Zélia também sempre cuidava das filhas para que o marido pudesse viajar a negócios, né? Segurava as pontas ali, né? Tudo isso é um amor entre eles, né? E isso está no primeiro mandamento, porque os seus superiores. No casamento, o marido e a mulher, você deve olhar eles como alguém de respeito como seu pai e sua mãe. É alguém de respeito como seu pai e sua mãe. Por exemplo, você se casou, sua mãe vai se interferir na sua vida. Você, mãe, te respeito, mas agora a vida de casal é a gente que cuida, né? A criação das crianças. Criação das crianças. Às vezes, vô e vó quer dar muito palpite,
né? Mas às vezes o pai e a mãe pode aceitar os palpites e pode não aceitar. Uma vez que você se casa, sai da sua casa, quem manda é você, certo? E você estabelecer limites para os seus pais não é você desonrá-los, é ao contrário. Está demonstrando que criou pessoas de bom caráter, que sabe decidir e escolher sozinhos, né? Agora, por exemplo, acontece um caso assim, o Dia das Mães. Uma mãe tem 6 filhos e a outra mãe tem um filho, né? Vamos lá, um casal. O filho, o casal, a mãe, o filho, a mãe dele tem outros 5 filhos. A esposa só tem um filho. É filha única, né? Filha única. No Dia das Mães, com quem a família deve ir se só dá para ir para uma casa? Aí, por exemplo, não tem carro, não tem como ir. Por exemplo, se o marido decide ficar com a esposa e no Dia das Mães deixar a outra mãe lá com os outros filhos, falar, mãe, eu vou lá passar com a minha sogra, porque essa sogra só tem a minha filha, né? Só tem ela como filha e você tem os outros 5 filhos. E aí, também eu tenho que ajudar a minha esposa. Meu primeiro dever é com a minha esposa, não com a minha mãe. Vocês estão entendendo? O primeiro dever do marido é com a esposa. E o primeiro dever da esposa é com o marido. E a família, pai e mãe, eles são importantes, mas não são mais importantes que a família no lar. Certo? E tudo isso deve ser com diálogo, tá? Porque senão vira briga familiar, uma desgraça, né? Gente, alguma dúvida sobre o 4º mandamento? 5º mandamento, não matar. Aqui, não matar, a partir de agora eu não vou... Vocês leem o texto depois, eu vou ir mais expresso, tá? Não matar, porque a vida humana é sagrada desde a sua concepção até a sua morte natural. Certo? Portanto, assassinato é pecado. Certo? Homicídio, né? É pecado. Aborto é pecado. Qual tipo de aborto? O aborto provocado. Porque a Igreja Católica reconhece a vida desde a concepção. Desde a concepção. Concebeu é vida. Por isso, o aborto é pecado. Eutanásia. O que é a eutanásia? A pessoa estar bem. A pessoa, tipo assim, ela tá morrendo e ela desliga os aparelhos para morrer, né? Mas ela tem uma possibilidade, mas ainda poderia fazer um tratamento, poderia lutar, tem alguma chance ainda de lutar, e ela escolhe morrer, né? Ela quer que desligue os aparelhos, isso é eutanásia, por quê? Não a pessoa, os familiares, né? Isso é eutanásia, por quê? Porque só Deus pode tirar uma vida. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que não tem mais jeito, e ela entra nos cuidados paliativos ali e não tem mais máquina que segure a pessoa. Então, no caso ali, ela vai morrer de qualquer forma. Aí isso não é eutanásia, né? Eutanásia é justamente quando ainda tem alguma forma, ainda tem algum jeito, e a pessoa vai lá e escolhe morrer. Agora, polêmica, tá, gente? E quando eu falo de polêmica, eu vou falar firme, né? Porque eu estou falando aquilo que diz a Igreja Católica. A Igreja também ensina que métodos anticoncepcionais artificiais contradiz a abertura à vida, querida por Deus no matrimônio. Pílula anticoncepcional tem potencial abortivo, certo? É os chamados abortos ocultos. Então, a pessoa que toma pílula anticoncepcional, às vezes, o espermatozoide fecunda o óvulo. E depois ocorre um microaborto. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, temos aqui uma vida já para a igreja, uma alma, uma vida que Deus ama. Então, por isso que todos os métodos contraceptivos artificiais a igreja condena. Católico não usa anticoncepcional e nem camisinha. Ah, professor, agora... Por quê?
Uma vez que você se casa na igreja, aqui eu tô falando para casado, tá? Uma vez que você se casa na igreja, você promete a Deus que terás os filhos que Deus prometer. E você promete no altar lá: Deus, eu prometo ter os filhos que você me dar. E você diz o seguinte: não quero. E usa anticoncepcional, camisinha, você está mentindo diante de Deus, diante do altar. Vai dizer São Paulo VI na encíclica Humanae Vitae: é de excluir toda ação que tenha como fim meio tornar impossível a procriação. E o catecismo reafirma: é intrinsecamente má toda ação que se proponha como fim, como meio tornar impossível a procriação. Então quer dizer que eu tenho que ter 12 filhos, professor? Que nem Luiz e Zélia Martã que tiveram 9? Não, gente. Vocês não têm que ter... Não é isso que a igreja está falando. Existem métodos naturais de espaçar gravidez. Como o método Billings, por exemplo, que é um método natural, o que consiste o método Billings? O casal vai espaçar as gravidez tendo as relações sexuais apenas no momento que a mulher não estiver no período fértil. E a taxa de sucesso desse método é de 98%. Tem anticoncepcional que é 97%. Só que tem o benefício que isso não estraga o corpo da mulher, não estraga os hormônios, né? Porque você sabe que o anticoncepcional é uma bomba hormonal, né? Ele desregula a mulher, ele muda tudo na mulher. Inclusive pode causar infertilidade. Eu conheço uma amiga minha que ela tomou 10 anos de anticoncepcional antes de se converter. 10 anos antes de se converter, ela tomou 10 anos de anticoncepcional. Se converteu, largou, só que o efeito se tornou permanente. Ela não consegue engravidar. A maior dor da vida dela é essa. Certo? A maior dor da vida dela é essa. Então, uma vez que você vai escolher um matrimônio, entenda que você deve ser aberto à vida. Ter os filhos que Deus colocar para você de maneira responsável, obviamente, certo? Se você não puder ter os filhos que Deus for mandar para você em um momento por conta de financeiro, use os métodos naturais para espaçar até ter condições, aí você volta a ter os filhos, entendeu? Se for um motivo justo, não é pecado. Agora, tem pessoas que usam os métodos naturais porque quer viajar para a Europa, quer comprar carro, quer fazer isso, e não tem os filhos. Aí é um motivo egoísta, né? Então, a partir do momento que você casa e você tem a condição de ter os filhos, tenha. É por isso que você casou, certo? É por isso que você casou. Então, dá para você matar de outras formas também. Dá para você matar as pessoas com a palavra. Você pode matar uma pessoa só pelas palavras. Eu já fiz isso muitas vezes. Tem amigos que eu feri irrecuperavelmente porque eu disse besteira. Porque eu falei besteira. Então, dá pra você matar sem ser com uma arma. Também, né? Dá pra você matar com as palavras. 6º mandamento. Tem gente que sai do crisma depois dessa aula, sabia? Acreditam nisso? O catecismo afirma que aborto, eutanásia, violência injusta, escândalos, ódio deliberado, desejo voluntário da morte ou desejo que você morra, tudo isso é matar. Não é somente matar, matando. Desejar a morte das pessoas é matar elas no seu coração. Eu quero que essa pessoa morra. O ódio, né? Tudo isso é morte. Tudo isso vai contra o mandamento de Deus. E o catecismo vai dizer: a vida humana é sagrada, porque desde sua origem comporta a ação criadora de Deus. A exceção é a legítima defesa. Se um cara entra na sua casa para te fazer o mal e você se defende, e por conta da justa defesa o cara morre, você não matou, você se defendeu, certo? Se você se defende, você tem lá porte de arma, e o cara entra na sua casa para te fazer um mal, e quem vai conhecer Jesus primeiro vai ser ele e não você se defendeu, né?
Porque também você não vai ficar lá, ai, não matarás, pode fazer o que quiser comigo. Não, nós cristãos não somos frouxos, né? Legítima defesa não é pecado. Mas matar por matar, ou seja, toda morte que é de maneira deliberada, intencional, cai neste mandamento. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Não cometerás adultério. Castidade é a forma que você vive sua sexualidade. Então, a questão é a seguinte: Deus criou o sexo. Bom. O sexo é bom. Sexo não é pecado. Certo? É pecado quando você faz no estado de vida errado. Porque quando Deus criou a relação sexual, ele criou para um estado. O nome desse estado chama-se matrimônio. Então, toda relação sexual feita fora do matrimônio está indo contra o plano de Deus. Aqui eu posso citar a vida de São Luís e Santa Zélia Martin, um exemplo luminoso deles. Quando eles se casaram, Luís e Zélia, eles tinham um pensamento assim, que eles queriam ser santos, né? Então, por 9 meses, eles não consumaram um casamento. Como assim? Eles não tiveram relações sexuais porque eles queriam viver virgens para sempre. E um dia o padre chegou neles e falou assim: o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Por que vocês casaram? Aí o padre ordenou a eles a seguinte sabedoria: o dever do matrimônio é povoar o céu. O casal deve povoar o céu com os filhos. Então, todos os casais que se casam têm a missão de fazer com que o céu seja povoado de filhos de Deus. Quando eles entenderam isso, aí eles entenderam bem entendido, tiveram logo 9, né? Aí, ó, que beleza, né? Tiveram logo 9, né? Aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Deus criou o homem e a mulher unidos no matrimônio, aberto à vida, e o sexo ele foi feito para isso, para 2 coisas: para a procriação, mas também para a união do casal. Por exemplo, o casal de idosos que não pode ter mais filhos, eles podem se unir sexualmente no matrimônio. E por quê? Porque o sexo não é só para a procriação, também é para unir o casal, é para juntar as almas, é para aumentar um amor entre o casal. E a consequência disso é os filhos. A consequência do amor entre o homem e a mulher é os filhos. É por isso que Deus, isso é tão sagrado, a família é tão sagrada que é por isso que Deus ele protege esse vínculo tão sagrado do ato conjugal, o ato sexual, no matrimônio, no casamento, porque ali vai estar seguro, é as bênçãos. Mas o ser humano pode escolher ir contra Deus. E como que o ser humano vai contra Deus? Pelo adultério. Eu sou casado, mas eu pulo a cerca. Eu traio a minha esposa, eu traio o meu marido. Ou seja, eu estou usando a relação conjugal na maneira que Deus não quer. Eu estou ferindo a minha esposa, estou traindo a Deus em primeiro lugar e a minha esposa. Relações fora do casamento, por exemplo, eu não sou casado, minha namorada, nós não somos casados, mas eu tenho relação antes do casamento. O nome desse pecado é fornicação. Você está solteiro? Você deve se manter puro. Ah, professor, já foi, né? A minha vida já foi, eu tô sabendo disso agora, eu não sabia disso antes. Então, o que vale é a partir de agora. Vá, se confesse, recomece a sua vida diante de Deus. Outras coisas que são pecado contra a castidade é pornografia. Ah, eu não faço nada, mas eu vejo os outros fazendo, né? Na internet, pornografia. Jesus Cristo disse que se você olhar para uma mulher, e as mulheres podem inverter, se você olhar para um homem, né, e desejar ele em seu coração, você já está cometendo adultério em seu coração com ele. Só de desejar no seu coração, você já comete um pecado. Se você desejar em seu coração, por isso que nós devemos guardar o olhar, né? Se você é solteiro, se você não tem uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, você não consegue viver a castidade. E o que é a castidade?
Não é não fazer sexo. É você ordenar a sua sexualidade a viver aquilo que Deus pede. Um casado vive a castidade? O que vocês acham? Um casado é casto? Sim. Claro que é. Porque se eu tô vivendo a minha sexualidade de uma maneira correta, como casado, o que é viver a sexualidade de uma maneira correta? Eu ser fiel à minha esposa. E somente com ela ter relações sexuais. Vocês estão entendendo? Como que um solteiro é casto? Através da continência. Não fazer relações sexuais com ninguém até o momento que eu me casar. Isso é ser casto. Como que um padre é casto? Um religioso. Como eles são da vida religiosa, eles não vão se casar, então eles vão ser celibatários. Eles não vão ter relações sexuais, eles vão ordenar a vida toda deles, a sexualidade toda deles a Jesus. Isso que é viver a castidade. Você ordenar a sua sexualidade ao estado de vida que Deus te chamou. Então, porque o mundo vai falar que castidade é castração. Não. Castidade é a maior liberdade que já existiu. Eu tive a experiência de casar virgem. Graças a Deus, eu e minha esposa casamos virgens. É uma experiência que eu e minha esposa tivemos e a gente pode testemunhar. Foi fácil? No mundo que a gente vive hoje, julgamentos, apontamentos de dedos, pessoas que falavam que era mentira, difamações, mas eu e minha esposa sabemos a luta que tivemos e a gente sabe a graça que é o nosso matrimônio e os nossos filhos. Mas a gente só tem essa graça hoje por conta que nós vivemos a experiência da castidade. Professor, eu não vivi a experiência da castidade. Não importa. Jesus, ele olha para a pecadora caída, assim como ele olha para mim, para você e diz: meu filho, quem está aqui, quem está te julgando? Ninguém. Então vá e não peques mais. Hoje você deve ir e não pecar mais. Escute isso. Masturbação. Impurezas voluntárias, ou seja, masturbação. Masturbação também é uma forma de pecar contra a castidade. Porque a masturbação é um ato egoísta. A minha sexualidade foi feita para outra pessoa, ou seja, para a pessoa que Deus escolheu, para mim, a minha esposa. E a minha esposa, para mim. A masturbação, então, é um ato de egoísmo. Mas entra naquilo, tem pessoas que são viciadas, né? Tem pessoas que caem num vício. E quando essas pessoas caem no vício, elas precisam de ajuda, às vezes o cérebro delas tá tão contaminado pela pornografia, pela masturbação, que elas precisam de ajuda profissional espiritual, né? Então, às vezes, ela não quer pecar e acaba pecando, porque ela tá dentro de um impulso. É como se fosse um usuário de drogas, entendeu? Então, assim, antes de a gente chegar tacando pedra, julgando as pessoas, a gente deve entender o contexto da vida dela, né? Mas é uma coisa que eu passei na minha vida. Eu, Felipe Abreu, na minha adolescência, eu fui viciado nessas coisas. E eu superei tudo, dobrando meu joelho diante do sacrário e pedindo a Deus a graça do dom, da pureza e da castidade. Se eu conseguir, eu dou testemunho que você também pode conseguir. Certo? Professor, castidade seria somente se reservar sobre os desejos sexuais ou seria o controle de qualquer vício da carne? Castidade, Samir, ela é o equilíbrio entre corpo, alma, no geral. Você tem o equilíbrio entre corpo e alma. E assim, você ordena seus desejos. Se a alma controla o corpo obedece à alma. Agora, se você não ora, se você não reza, o corpo ele não obedece à alma, certo? O corpo não obedece à alma. Então, a alma vai até querer ser santa, mas o corpo vai desejar o pecado. Então, pessoal, dentro do sacramento do matrimônio, a prática sexual deve estar aberta à vida. Certo? Então, tem coisas, por exemplo, a relação sexual deve estar aberta ao âmbito natural. Então, é o famoso conector. É pênis e vagina. Ou seja, tudo que está fora disso,
a gente deve rejeitar. Agora, eu posso fazer uma aula extra só para os casados, para a gente falar de moral sexual. Que vocês, casados, vocês estão interessados? Hein? Não, a Tamires não está presente hoje. A gente pode fazer uma aula só sobre moral sexual. Né? Só para os casados. Porque aí eu não posso falar de muitas coisas, né? Por causa que tem criança na sala, né? Certo? Tem crianças na sala. Então, como viver sadiamente a nossa vida, né? Agora, rapidamente, 7º mandamento, não roubar. Certo? Furtos, fraudes, corrupção, exploração. Toda forma de injustiça. Qual é a exceção? Se um pobre entra no mercado e ele come um pão, pega um pão e come, ele tá roubando? Se ele não fazer isso, ele vai morrer. Ele tá morrendo de fome e ninguém ajudou ele no governo. Se um pobre ele pega algo de outra pessoa que tenha mais para comer, ele tá roubando? E tipo, ninguém ajudou ele. Não tem outro. Segundo Santo Tomás de Aquino, não. Vai dizer Santo Tomás de Aquino, aquilo que alguém toma para sustentar a vida em necessidade extrema, torna-se seu por necessidade. Eu não tô falando aqui do noinha que entra na sua casa e rouba sua bike, tá ligado? Porque esse, não tô falando desse caso. Hoje é meio difícil ter desse caso, porque tem Bolsa Família, tem Bolsa isso, Bolsa aquilo, ou seja, tem um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, teve épocas que os pobres estavam... Teve uma época que os pobres, eles estavam desamparados mesmo, ou seja, eles tinham que roubar para comer de verdade, não é porque eles eram viciados em drogas, nem pinguços, né? Quando um pobre, ele rouba algo que ele precisa para comer, ele não está cometendo pecado, porque aquilo que o outro tem a mais é por justiça daquele que não tem, né? Agora, tirando essa exceção, faz um questionamento. Tudo que você tem na sua vida é seu? Você pegou de alguém? Você não devolveu? Você tem que devolver? Você já roubou? Se não, você já tomou a propriedade de alguém de uma forma que ela não soube? Você foi corrupto? Eu falo para meus alunos, colar na prova cai nesse mandamento. Vou fazer a prova, vou colar. Você está sendo corrupto. Você tá trapaceando. É uma forma de roubar. Certo? 8º mandamento, não falar falso testemunho. Mentira, calúnia, fofoca. Certo? O diabo é mentiroso, pai da mentira. João 8,44. Santo Agostinho ensinava que toda mentira é pecado porque contradiz a verdade que procede de Deus. Jesus diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Todas as vezes que nossas palavras, atitudes mentem, nós estamos sendo contra Deus. Porque Deus é a verdade e nós estamos sendo o oposto, a mentira. E a mentira tem um pai, é o diabo. Fofoca, tem um problema na fofoca, a calúnia. Se uma vez que você fala mal de uma pessoa e você se arrepende, beleza, você se arrependeu. Agora, como que você vai fazer para recuperar a reputação dessa pessoa que você manchou? Uma vez que a palavra vai, como que você vai fazer ela voltar de uma maneira? São Felipe Neri, uma vez uma mulher foi se confessar com ele e ela falou de que ela desgraçava a vida de todo mundo na fofoca, na calúnia. Aí ele perdoou a mulher e deu uma penitência. A penitência foi ela pegar um travesseiro e ficar jogando as penas do travesseiro pelo caminho até a igreja. Ela pegou, saiu de casa com o travesseiro cheio, foi jogando pelo caminho, chegou lá com o travesseiro vazio. Aí o padre falou, muito bem, agora vai lá, pegue a pena por pena e bote de novo no travesseiro. Padre, é impossível, o vento levou, né? Não tem como colocar todas as penas de volta. E São Felipe Neri vai falar, assim é a maledicência. Uma vez que você estraga a vida de uma pessoa, estraga a fama de uma pessoa para você colocar ela de volta, a fama dela de volta, é a mesma coisa de você pegar as penas e botar de volta dentro do travesseiro. Vocês entenderam, gente? Então, a gente deve ter muito cuidado a falar dos outros. Porque se não for verdade, a gente vai estar caluniando.
A gente vai estar contando mentira. E às vezes a boa fama daquela pessoa, o bom nome daquela pessoa vai para sempre. E não volta mais. Mesmo que depois ela prove a sua inocência. Mas o diz que me diz, o boca a boca do povo já condenou ela. Por conta de você. Por conta de mim. Fala, Tamires. Oi, Felipe, tudo bem? Ó, Tamires, tá muito ruim seu áudio. Eu tive até que tirar o som. Tá, tipo, dando um chiado. Melhorou agora? Melhorou. Ô, Felipe, tira uma dúvida pra mim. Por exemplo, quando essa questão da fofoca ela vem de pessoas que têm um cargo na igreja, como que funciona? É a mesma coisa? É um pecado igual? É a igual, mesma porque a coisa? pessoa que tá na igreja, ela não é melhor do que quem não tá. Na verdade, ela tem mais responsabilidade. Na verdade, é mais grave, né? Se a fofoca ela vem de uma pessoa que tá com a cruz no peito, ou de um catequista, ou de alguém que tá à frente, é pior ainda, né, gente? É pior ainda, Tá. né? Uhum. Agora, o nono... Oi. Pode falar, desculpa. Ah, não. É que eu vou encerrar a aula aqui porque estouramos bastante o tempo. Nono mandamento: não desejar a mulher ou o homem do próximo. Gente, vamos entender que você casou, você deve escolher muito bem com quem você vai casar. Porque você vai viver com essa pessoa para sempre. E não adianta ter inveja da mulher do homem do próximo. É do outro. O que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Certo? A igreja condena os talaricos, né? Não pode, né? Não pode furar os olhos do irmão. Então, você não deve desejar em seu coração a mulher ou o homem do próximo, certo? Você deve se contentar com aquilo que Deus te deu. Porque isso aqui tá o pecado da inveja também, né, gente? A inveja, né? E o 10º mandamento é a mesma coisa: não cobiçar as coisas alheias. Às vezes você quer ter a vida que a outra pessoa tem, você quer ter o carro que a outra pessoa tem, você quer ter tudo que a outra pessoa tem. Por quê? Porque você não é feliz com a sua própria vida. Sendo que isso é um pecado, por quê? Porque Deus, ele te deu a vida, ele te deu a chance de crescer, ele te deu saúde para trabalhar, e você não cresce, você não se desenvolve, você não se torna santo, porque você fica olhando, o outro tem, eu não tenho, que injustiça, né? Então, deixemos de ser invejosos, né? São Tomás de Aquino ensina que a inveja entristece o homem diante do bem do outro. Então, olha assim, afastando da caridade cristã, pense o seguinte: se você olha para a vida de uma pessoa e você fica triste pela felicidade dela, você está caindo no 10º mandamento, porque você está cobiçando o que ela tem e se entristecendo por você. Agora, ao contrário, se você olha para a vida de alguém, vê que ela está crescendo, prosperando, e você louva a Deus, fica feliz, significa que você tem um coração caridoso, certo? Significa que você tem um coração que está diante de Deus. Amém, gente? Os 10 mandamentos. A aula ficou longa, eu peço até perdão por essa aula ficar um pouco mais longa que o comum, mas foi preciso, foi necessário. Lembrando que se nos 10 mandamentos eu tiver que mudar alguma coisa, mude com humildade e peça ajuda de Deus para que a nossa vida esteja diante de Deus, né? Eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado, pessoal aqui do YouTube. Deus abençoe você.